Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero agradecer a sua companhia. Hoje eu quero falar um assunto muito importante. O que é avivamento? Precisamos saber o que é o caminho de um verdadeiro avivamento. Se você quiser saber mais desse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Curta, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho que está ao seu lado aí para você continuar recebendo novas notificações. Meu nome é Samuel Pansica e hoje nós precisamos falar sobre o que é avivamento. Bom, para responder essa pergunta é necessário nós entendermos a necessidade de um avivamento. A necessidade do avivamento é quando há um despertar do crente e da igreja para o perigo do pecado, o amor às almas e também a condenação eterna. Ou seja, um cristão, uma igreja que vive na função dessas três características, com certeza ela está vivendo um verdadeiro avivamento. Quando você reconhece o perigo do pecado, você sabe e detecta que na tua alma, na tua natureza, há uma falibilidade. Por isso, sempre nos levará à dependência de Deus. Também tem de ter o amor às almas, porque o amor às almas fará com que o cristão viva para atender às necessidades dos mais pobres, o órfão, a viúva e aqueles mais fracos, o carnal, o crente menino. Tudo se fará para um edificar o outro no Senhor. E também aquele que quer um avivamento verdadeiro, ele também olhará para o alto, porque saberá a importância de alcançar a vida eterna quando o Senhor voltar. Agora, o que não é avivamento? Bom, o que não é avivamento, querido irmão, querida amiga, querido amigo, é quando nós confundimos a vida espiritual com o culto racional e também o culto muito emocional. Veja que o fundamento da nossa fé é a vida espiritual, é o nosso culto no Espírito no Senhor. Mas se isolarmos só a intelectualidade, a inteligência, a racionalidade, o que pode acontecer? Nós ficaremos frios e trilharemos o caminho só da inteligência. Também não podemos isolar a emoção. O culto tem as duas partes, tanto a racionalidade, porque o culto é racional, mas também tem a emoção, porque a emoção faz parte do toque do Espírito. Quando o Espírito Santo se move na igreja e há aquele mover, toca-nos a emoção. Mas aquele toque, aquela emoção que sentimos, é a motivação do Espírito Santo para que vivamos uma vida verdadeira e avivada por Deus. Portanto, não podemos isolar essas duas partes. É vida espiritual com Deus, não calcada em retórica, em inteligência, sabedoria, mas na essência, a presença do Senhor, a dependência do seu Espírito. Também não podemos pender muito para o emocionalismo. Veja, a emoção e a racionalidade, a inteligência, faz parte de uma vida avivada, mas não é na essência. Por isso que nós não podemos separá-los. Agora, uma vida verdadeiramente avivada por Deus é uma vida espiritual, equilibrada, disciplinada. E quando separamos isso, estamos fadados a um fracasso espiritual. Agora, o que é um verdadeiro avivamento? Um verdadeiro avivamento é você compreender que Deus sabe quem você é. Quando você compreende que Deus sabe quem você é, você tem a mesma experiência de um profeta que eu vou usar como exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele não tinha noção de quem era Deus, de quem era o Senhor. A experiência que ele teve lhe trouxe 3 dimensões para entender o que é um verdadeiro avivamento. A primeira dimensão foi no versículo 1, quando ele olha para o alto e diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando ele viu aquela grande visão, ele teve a visão da outra dimensão, da
profundidade do seu coração. A outra dimensão é quando olhamos para dentro de nós mesmos. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu a sua iniquidade. O caminho para um avivamento é ter visão da profundidade da nossa alma. Veja que quando ele olha para o alto, ali no alto ele tem a noção do verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento vem do alto, vem do céu, vem do coração do Senhor. Não depende da inteligência do homem, do braço do homem, da emoção do homem, não. Um verdadeiro avivamento vem do alto. Quando você vive um verdadeiro avivamento, meu querido amigo, minha querida amiga, você olha para dentro de si, vê as suas debilidades. Claro, você, quando tem essa experiência, você reconhece que não pode perder a intensidade do fervor espiritual. Escute, a intensidade do fervor espiritual, irmão, é o oxigênio para um verdadeiro avivamento. Sabe por quê? Porque quando você tem fervor espiritual, você sente desejo de buscar a Deus. Mas por causa da nossa natureza, da minha natureza e da sua natureza, muitas vezes temos que sentir necessidade de buscar a Deus. Por quê, irmãos? Porque vai ter dia que você vai acordar, que eu vou acordar, que nós não queremos orar, não temos força para orar, não temos força para buscar a Deus, para ler a tua palavra. Quantas vezes você acordou e você estava com a fé lá embaixo? Um verdadeiro avivamento, o fervor espiritual, não age só quando você tem desejo de orar e de buscar a Deus. Não. É quando você precisa buscar a Deus. É quando você precisa orar. É quando você precisa adorar. Não só quando tem desejo, mas quando você precisa depender dele. É quando você precisa ir ao culto. É quando você precisa, mesmo sem desejo, mas continua e não para. O verdadeiro avivamento é isso. É você entender isso. Compreender a total dependência do Senhor para continuar uma vida avivada nele. O outro exemplo que eu quero dar e finalizar é de Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, no versículo 2 do seu livro, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? E gritarei violência e não salvarás? Abacuque entendeu que o poder da oração é importantíssimo para trilhar o caminho do verdadeiro avivamento. O que é avivamento? Avivamento é clamor, é súplica. É quando você entende que não tem outro caminho a seguir a não ser uma vida quebrantada, uma vida cheia de Deus. É uma vida da necessidade da oração e do desejo da oração. Ele clamava, mas o Senhor não respondia, mas ele não parou de clamar. Ele perseverou. É uma vida perseverante na oração, uma vida disciplinada na oração, dependente dele. Querido irmão, chame o Senhor para o secreto da sua casa. Oh, quando precisamos do secreto de Deus, como precisamos buscar o Senhor intensamente. Deus procura homens para visitá-los no secreto da sua casa. Jesus, ele deixou bem claro, quando você for orar, entra no teu quarto, dobra o seu joelho, clama e o Pai te recompensará. Querido irmão, querido amigo, você quer um verdadeiro avivamento? Chama a Deus para o teu quarto. Chama o Senhor para estar contigo, porque você vai ser muito abençoado. Judas, no verso 20, ele diz assim: amados irmãos, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, chama o Espírito Santo para estar com você. Clame a Ele, tenha necessidade ou desejo para buscar ao Senhor. Quando você viver assim, você vai ter o início de Abacuque. Mas não ficou só nisso. No capítulo 3 do livro de Abacuque, no final das suas palavras, no versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, ó Senhor. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, ele clamou, ele orou, ele buscou, mas ele ouviu a palavra. Quando ele ouviu a palavra, veio o temor, porque uma vida avivada por Deus, um verdadeiro avivamento, é uma vida onde se tem sensibilidade para ouvir a palavra de Deus.
e ouvindo a palavra de Deus, querido irmão, você vai ter temor. E temor já vem a sabedoria. E quando ele sentiu o temor, ele diz: aviva a tua obra. Aviva a tua obra não só agora, mas nos meios dos anos. A notifica, ou seja, continua falando através da tua palavra. E depois ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus é o que nos mantém vivos. O que é avivamento? É uma vida que necessita de quebrantamento, de arrependimento. Uma vida que se humilha na presença de Deus. Seja como Isaías. Tenha as 3 dimensões para viver um verdadeiro avivamento. Altura, profundidade do coração e reconhecer a sociedade que você vive. Seja como Abacuque. Clame, grite, até que você ouça a palavra e o temor venha e você continue aviva a tua obra, não só agora, mas para sempre, no meio dos anos. E na tua ira, lembra da misericórdia. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. E eu quero deixar aqui um presente para você. Aqui embaixo da descrição eu deixarei um link para você pegar, tá? É um e-book que vai abençoar a sua vida. Deus abençoe. Paz em Cristo.